Olá, no programa Entrevista de hoje, aqui em rede pela Câmara de Bauru, nós falamos em rede pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital, e você nos acompanha na nossa programação também pela internet, e você tem este programa inteiro sempre no YouTube para poder assistir a hora que você quiser. O nosso tema de hoje, o ponto de partida é educação. A palavra-chave talvez seja crise, mas nós não vamos falar de economia e de política, vamos falar sobre a relação de pais e filhos. O pedagogo, professor e escritor Júlio Furtado está conosco, ele vem numa palestra aqui em Bauru para falar com jovens e adultos sobre esta relação. Usar a palavra crise neste momento, ela já deriva para um outro universo, por isso é que eu fiz essa abordagem inicial. Vou fazer uma pergunta talvez invertida fora do nosso eixo aqui, Júlio, agradecendo a sua presença conosco. Os pais estão conseguindo lidar com o ambiente de crise fora do ambiente de casa para depois conseguir fazer convergência em casa em relação à relação com os filhos? A gente está vivendo aí uma interface de crises um pouco difícil da gente lidar mesmo, né? Eu diria que essa crise que a gente chama de econômica, que a gente chama de crise de mercado e que está repercutindo aí na vida social, ela sempre existiu, né? Eu não consigo me lembrar nos meus 53 anos de vida de nenhum momento em que eu tivesse a certeza que não estávamos vivendo uma crise, ou seja, eu lembro uma coletânea de crises pelas quais eu passei ao longo da minha vida. Então, assim, sempre ter que intermediar essa crise do mundo com a crise que a gente possa viver em casa na relação com os filhos, eu acho que sempre foi uma tarefa dos pais realmente. Agora, a crise que a educação passa, em especial nos dias de hoje, é uma crise de valores, né? Ou seja, eu costumo dizer, uma crise de verdades e uma crise de certezas. Os nossos pais tinham certezas e tinham verdades irrefutáveis, indiscutíveis, das quais eles não tinham medo e nenhum receio de colocar em prática, né? Você vai ficar de castigo sim, né? Não, você fez errado, não, você vai pagar por isso sim, né? Ou seja, e hoje, na verdade, os pais acabam tremendo um pouco na base quando precisam colocar em prática uma atitude educativa de forma mais veemente, exatamente em função dessa crise de valores. Sem querer deixar de apontar, e também para não fazer o erro cognitivo do julgamento, como diriam os psicólogos aqui, mas pegando a questão primeiro central dos pais. Sim. Olhar um pouquinho no vetor para eles, para depois a gente fazer as duas relações. Essa geração de pais, antes de falar do mundo analógico para o digital, qual questão central eles estão tendo dificuldade de lidar? Com as verdades que não são mais verdades, que eles estão ouvindo dos filhos, ou é outro problema na hora de gerenciamento disso? Eu acho que a maior dificuldade dos pais de hoje acaba nascendo nessa crise de verdade, porque eles não estão tendo em que se apoiar para terem a certeza das atitudes educacionais, né? Ou seja, a gente está vivendo uma transição, a gente está saindo de uma sociedade que usava a disciplina do medo e está transitando para uma outra sociedade que, infelizmente, está tendo medo da disciplina, né? E o que está nesses dois extremos? Eu, por exemplo, sou filho de uma educação da disciplina do medo. Teu pai vai chegar, vou contar para ele, olha só, hein, vou te bater e tal. E as coisas, os limites eram desenvolvidos em torno dessa atmosfera. Hoje, em face da gente estar vivendo uma sociedade, que eu diria, do medo da disciplina, essa configuração está solta. Então, eu acho que o grande problema dos pais atualmente é encontrar um ponto de apoio, né, que fundamente a atitude deles em função da necessidade que as crianças têm de terem limites, em função da expectativa que as crianças e os adolescentes têm de ouvir o não, né? Mas esse não, hoje em dia, ele é colocado à prova, né? Ele é colocado em dúvida. Será que é não mesmo, né? Será que esse não vai traumatizar? Será que eu estou agindo de maneira correta? Isso tudo porque o referencial hoje é um referencial muito flexível, digamos assim. E, em termos de educação familiar, esse referencial ele não pode ser tão flexível assim, né? Porque se tem uma coisa que não muda, e acredito eu jamais mudará, é a própria estrutura complexa do amor que deve pautar uma família. Pais amam filhos, filhos amam pais, mas esse amor ele precisa ser administrado e construído a partir de alguns princípios. Por exemplo, a criança precisa aprender a respeitar primeiro, precisa aprender que existe um limite primeiro, para depois ela começar a aprender a amar. Né? Ou seja, o amor infantil é um amor interesseiro, e o pai tem que saber disso.
A gente às vezes vê pais por aí, ou mães, muito mais preocupados em que os filhos digam a eles que os amam, né? Ou seja, você ama a mamãe, ama o papai. Ainda não disse que ama o papai hoje, não disse que ama a mamãe hoje. É aquela velha história, né? Os nossos pais exigiam de nós respeito. Em geral, a geração atual de pais está exigindo amor dos filhos. Por mais óbvio que possa parecer, há uma confusão sobre o significado de afeto nessa relação? Há uma confusão, né? Eu acho que em função de uma certa carência que essa geração de pais está tendo, né? Acho que a gente está vivendo o período de uma geração de pais muito carentes mesmo, né? E eu acho que é uma carência meio que mundial. Eles acreditam que receber esse amor desse filho, eu tenho um filho para ser amado, né? Eu tenho um filho para poder suprir essa carência. Esse é o gancho, é o erro central, né? Ou seja, eu tenho um filho para ensiná-lo a amar. E ensiná-lo a amar pressupõe eu estabelecer com ele limites, eu estabelecer com ele uma relação de respeito, e depois dessa relação de respeito ele vai construir a relação de amor. Eu sei que isso é uma questão de hierarquia de tempo, mas ela é importantíssima para falar com o público leigo. Com Lá, certeza. a primeira infância é o momento mais importante dessa primeira caminhada aí, estabelecer esses critérios? A primeira infância ela é essencial, inclusive existe uma célebre frase que diz assim, a criança é o pai do homem, né? E essa frase ela já foi entendida, inclusive, por vários governos. Por quê? Porque é nos 6 primeiros anos de vida que se formam dentro de nós as estruturas psíquicas, as estruturas de equilíbrio capazes de nos formar adultos equilibrados, adultos em condições de analisar a realidade, em condições de manter o equilíbrio diante de situações difíceis. Então, os 6 primeiros anos, eles são fundamentais. Então, é claro que essa primeira infância, ela é definidora do quanto a gente vai ser seguro na tomada de decisões, definidora do quanto que a gente vai acreditar nas coisas, mas levar em conta sempre o oposto para poder chegar num meio termo, né? Definidora do quanto a gente vai se lançar no mundo, ou se a gente vai ficar um pouco esperando uma situação, né, de calmaria. Tem pessoas que dizem assim, eu ainda não tomei essa iniciativa na vida, por quê? Porque eu estou esperando a crise passar, estou esperando um período mais favorável, só que esse período favorável não chega. E aí, daqui a pouco você está com 50 anos. O que você está dizendo, em outras palavras, é que as nossas dificuldades, ou algumas delas na fase adulta, nascem na primeira infância. Nascem lá na primeira infância. Isso está comprovadíssimo, né? Isso está muito claro. E a importância dessa criação que a gente tem com os filhos é, em primeiro lugar, entender isso. Na base desse equilíbrio está, por exemplo, a questão do respeito. Eu acho que a questão do respeito é muito fundamental aí. Uma criança tem que aprender a respeitar o seu pai e a sua mãe. E aprender a respeitar é aprender que as suas vontades têm limites. Né? Tem uma perguntinha que ela é bastante tradicional, que é do tipo assim, criança sabe o que quer? Eu talvez vou dar uma resposta agora que, né, pode se confrontar aí com muitos amigos, psicólogos, psicopedagogos e tal. Em geral, não. Em geral, a criança ela precisa ser assessorada para que ela saiba o que quer. Né? Porque a vontade na criança ela surge de um processo de satisfação imediata. Né? Então, por exemplo, se você chega com uma criancinha num restaurante e outro dia eu vi uma cena dessa, né? Os pais chegaram com uma menininha de mais ou menos uns 4 anos, né? E cada um escolheu no menu o que ia comer, e aí perguntaram para a menina, e você, o que você quer comer? E a menina falou assim, eu quero chocolate e sorvete. Né? Aí a mãe ainda tentou, falou assim, não, filhinha, mas primeiro tem que jantar, primeiro tem que comer comida. Né? Depois da comida a gente come o chocolate e o sorvete. E a menina falou, não quero. E começou todo um processo de que, mas espera aí, ela foi perguntada do que ela queria comer. É até uma relação um tanto quanto complicada, né? Ou seja, você pergunta e depois você diz, não, isso que você disse que quer, você não pode. E aí, diante do escândalo que a menina fez, eles começaram, não, tá bom, então vamos, mas você tem que comer alguma coisa salgada, não sei o quê. Depois de muita discussão, a menina, quero batata frita. Aí a menina pediu um prato de batata frita, encheu de ketchup, foi o que a menina jantou, e depois ela ganhou o sorvete de chocolate. Você montou um quadro do simbolismo que tem vários elementos dentro dele. A relação mimado e birrice, a falta de paciência ou de
intuição dos pais de estabelecer alguns limites. Exatamente. Mas essa história ela é rica em exemplos, né? Daí vem uma porção de situações que a gente precisa repensar. Primeiro, não estou dizendo que não existe uma situação em que você não possa chegar para uma criança e perguntar assim, olha, do que tem, escolhe você o que você quer comer. Claro. Mas isso precisa ser articulado primeiro. Né? E não chegar do que veio antes, exatamente, depende do que veio antes, depende se ela já está alimentada, depende se aquele momento. Eu não estou dizendo que uma criança nunca possa escolher o que comer. É claro que ela pode. Mas se você foi a um restaurante jantar, como estava acontecendo, e você pergunta para a criança o que você quer comer, a criança vai dizer que quer comer o que ela tem vontade de comer. Não, ou seja, essa criança, ela inclusive nunca morreu dentro de nós também, né? Se perguntarem para você o que você quer comer, eu quero comer uma picanha, né? Então, mas eu não posso, né? Porque eu tenho colesterol alto, entendeu? Eu quero comer uma torta de noz, eu não posso, porque a minha glicose também é alta. Então a gente nunca perde essa relação com os limites. E é nessa primeira infância que esses limites precisam ser plantados, né? A gente não está falando aqui de radicalismos, mas a gente está falando de uma relação que mostre a essa criança que ela precisa querer aquilo que precisa. Ela não pode querer simplesmente alguma coisa que é guiado pelo desejo dela. Que peso tem na hora de tentar entrar um pouquinho mais, né, nessa tentativa de reflexão com quem nos acompanha, as gerações nossas, por exemplo, de pais, terem tido formação um pouco mais rígidas? Eu estou tentando ser carinhoso aqui na distribuição, e por isso não conseguem ser tão duros em relação aos filhos. Pais mais benevolentes em relação ao que foram. Eu acho que a gente traz, né, com a gente esses resquícios da educação que a gente recebeu, né? E uma coisa que está também provada é que uma educação muito rígida tende a formar pessoas que não levam muito em conta várias opções, né? Pessoas que se concentram em poucas opções na vida. São pessoas mais tradicionais, geralmente pessoas inseguras, que não ousam, pessoas que não querem dar um passo fora daquele seu campo limite. Então, eu diria que, em média, os pais que foram frutos de uma educação muito rígida, que, em média, eles tentam apresentar aos filhos uma série de opções, talvez um pouco restrita, que diante dessa demanda que a gente está recebendo do mundo, ou seja, crianças que são estimuladas pela tecnologia, pela interatividade, crianças que são estimuladas pela participação, e é essa marca registrada dessa geração que está aí, né? A geração Z, né? Que está aí já querendo participar mesmo, querendo colaborar, querendo estar inserida no processo, muitas vezes a gente acaba, nós pais, frutos dessa educação um pouco mais rígida, a gente acaba ficando realmente sem o que fazer. E como nós herdamos um processo de carência afetiva grande, porque a educação rígida, ela foi uma educação do limite exagerado. E o limite exagerado, ele sempre vinha junto com a ausência do afeto. Era uma coisa do tipo, era uma crença do tipo assim, não beija muito não elogia muito não, porque se elogiar muito, ele vai estragar. Né? Não fica muito não pega muito a criança do colo não, senão ela fica manhosa. Né? Hoje nós já sabemos que a linguagem da criança é a linguagem sensorial. Uma criança, ela precisa ser pega no colo para ela ter a sensação de que está sendo amada. Não o tempo todo, não o dia todo, mas num número de vezes que ela precisa, diz a psicologia que no mínimo, de 2 em 2 horas. Né? Ou seja, a criança precisa de afago, porque ela só entende a linguagem do toque. Então, muitas das coisas que eram verdades para os nossos pais determinaram em nós, né, da nossa faixa etária, algumas atitudes e algumas crenças que com certeza hoje são dificultadoras de uma relação mais sadia com os nossos filhos. Eu diria que o principal vem por aí, né? Essa Antes coisa da escola ainda, e como conviver, já dita a geração do analógico para o digital, do controle do ambiente de celular, tablet, enfim, Sim. com o mundo exterior. Já ainda na primeira infância, porque estão crianças muito precoces ganhando de presentinho softwares e aplicativos com abertos. meses de idade ganhando tablets, né? Eu outro dia estava num voo e uma menininha, um neném, devia ter um ano e pouquinho, estava assim muito encantado com as luzes do avião, com, né, o ventinho que saía, com a janela, e inquieto, ela sentava, levantava, batia no banco da frente, tentava ligar.
as luzes e tal, e eu observando, eu estava no banco na mesma direção, na mesma fileira, eu estava observando aquilo. Aí a mãe foi lá 5, 10 minutos e segurava, e um ambiente, um contexto de descoberta fantástico para essa criança. Um convite a essa mãe a interagir, a desligar a luz, a criança ligar, a mexer o negocinho do banco para poder ela ver, a mostrar a janela, ou seja, descoberta, que é esse o momento da criança. Pois imediatamente, depois de uns 10 minutos, a mãe sacou da bolsa um tablet, né, e ligou no desenho, né, de um desenho lá, de uma galinha lá, não sei o quê, né, colocou diante da menina, a menina, imediatamente a criança meio paralisou. Não, entrou num processo de hipnotismo, né, e pronto, sentou no colo dela e assim ela percorreu 1h30 de voo, né. Então, por que eu estou usando essa imagem? Resgatando a sua pergunta. Claro. Hoje já está provada, essas pesquisas ainda estão um pouco, digamos, novas, né? A gente tem pouco tempo que está sendo pesquisado, mas já há alguns caminhos. Já está provado que existe uma idade, né, limite, uma idade mínima para essa interação digital começar a acontecer. Ela é saudável, ela é inevitável, ela tem que acontecer, mas a criança precisa passar por um modelo de exploração de mundo analógico, de toque, de levanta, de quebra, de ouvir o barulho. Exatamente, né? Ou seja, parece que os estudos estão convergindo para uma idade mínima aí de 3 a 4 anos. Ou seja, até os 3 a 4 não é proibido mostrar uma TV, não é proibido que a criança interaja eventualmente com a tecnologia, mas não está na hora dela ter um tablet, mas não está na hora dela ficar 3, 5, 6 horas por dia, né, sendo hipnotizada por um desenho animado, né? Ou seja, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, tecnologia não é babá, né? Ou seja, ficar lá porque está tomando conta da criança. E, em segundo lugar, a tecnologia pode ser uma inibidora de alguns desenvolvimentos psicomotores, orgânicos que a criança precisa ter e que nessa faixa etária não é legal, embora uma criança de 2 anos de idade já saiba manejar um smartphone. Você acabou de dar um outro elemento para essa missão genial, fantástica de ser pais, aí, em cada fase, e elas são muito rápidas de passar, você tem que preparar de alguma forma a gestão do teu tempo para poder viver e compartilhar isso com o seu filho. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você acabou se tornando-se pai ou mãe, você saiba que você tem que redimensionar a sua vida. Né? Não adianta, isso não é um detalhe na sua vida. Eu acabei tendo um filho. Não. Você para e redimensiona a sua vida a partir de agora, porque você agora tem sob sua responsabilidade um serzinho que precisa... Qual é o grande papel dos pais, né? Acho que em tempos de crise ou em qualquer tempo, é apresentar o filho ao mundo e apresentar o mundo ao filho. Né? Uma coisa do tipo assim, olha, você vai viver num lugar, nesse lugar aqui onde você chegou, é um lugar onde você vai ter que controlar um pouco as suas emoções, tu vai ter que segurar a tua onda, né? Então, peraí, você quer isso agora, mas você não pode ter agora. E você tem que segurar essa sua vontade grande de ter isso agora. Uma das coisas que eu costumo dizer é que não vamos perder a oportunidade de ajudar as nossas crianças a administrar a vontade e o desejo. A gente está perdendo um pouco isso. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Né? Se eu posso, eu dou. E segura a sua onda. Eu quero aquele carrinho, pai. Que carrinho? Vamos lá, vamos ver o carrinho na loja? Vamos lá, custa R$50 o carrinho. Olha, ajuda a escola, né? Ajuda a escola nessa hora. R$50. Tá bom, olha só, o papai vai te dar R$10 toda semana. Você vai juntando. Quando completar R$50, você vai avisar o papai. Aí a gente vai vir aqui no shopping e vai comprar o carrinho. Né? Poxa, 5 semanas para comprar um carrinho de R$50, que eu podia agora ir no shopping e dar de presente para o meu filho. Só 50. Você pode ir lá, você tem 50, você tem 500, você tem quanto você quiser, ou seja, não é essa a questão. A questão é o sentido que isso tem para a educação desse menino. Né? Ou seja, ele vai desenvolver a expectativa, ele vai aprender a segurar a onda dele, o carrinho é uma coisa que ele quer muito. Então, toda semana, quando você der os R$10, ele vai pensar, nossa, estou um pouquinho mais perto do carrinho. Né? Ou seja, estou chegando lá. Ele vai, ou seja, sonhar com aquele carrinho e ele vai segurar um pouco essa expectativa. O dia de ir no shopping comprar o carrinho, imagina, vai ser uma festa, ele vai dormir na festa. Amanhã é o dia, finalmente, de comprar o carrinho.
Isso é importante? Isso é super importante, porque essa criança que ganha um carrinho de 50 que ele quis hoje, ele ganha amanhã, ele perdeu a oportunidade de desenvolver essa habilidade de lidar com a expectativa. E o mundo, que eu estava dizendo agora há pouco, ao qual a gente tem que apresentar essa criança, vai exigir cada vez mais isso dele. Júlio, além desses fatores todos, a gente conversava aqui na recente reformulação do Plano Municipal de Educação, e tem universidade, Unesp aqui, com todos os estudiosos específicos na área de doutorado de educação infantil, eles dividindo programas pedagógicos por faixa etária, e a gente chegou num lugar comum, infelizmente, e aqui somos reinventores da roda do mundo. Os bebês estão indo para as creches para fazer depósitos de cuidação, não sei se essa expressão está correta, mas ou de cuidadores. Mas expressa bem. Em relação ao tempo dos pais. O que eu faço com esses pequenos projetinhos de seres humanos aqui enquanto eles precisam trabalhar? A educação infantil, né, e acho que é isso que você está se referindo, ela é um segmento que eu diria, ainda está muito incipiente no sentido da formação dos profissionais, no sentido até mesmo das pesquisas da infância, mas já há muita pesquisa e já há muitas certezas que se tem hoje, capazes de formar um educador da infância com condições mínimas de lidar com uma criança. Então, por exemplo, a creche ela tem um papel educativo, né? Ela tem, quem trabalha em creche precisa saber que a criança está lá, mas ela não está lá apenas para o pai trabalhar, para a mãe trabalhar. Ela está lá e precisa aquele momento ser aproveitado como um momento de aprendizagem para esse bebê de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano de idade. E que fase é essa que a criança se encontra? Que linguagem é essa que a criança fala, né, nessa fase? Essa criança ela tem uma linguagem, ela tem um universo sensório-motor, ou seja, movimento e sensação. E essa sensação ainda é uma sensação que precisa do toque. Então, o momento do banho, o reconhecimento das partes do corpo, né? Ou seja, o reconhecimento do que é grande, do que é leve, do que ele pode jogar para cima, do que é áspero, do que é liso, do que é frio, do que é quente, né? Atividades que estimulem essa percepção, atividades de estímulo da linguagem, ou seja, as creches precisam ser estruturadas e a nova Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, ela está aí, de uma certa forma, orientando esse processo. Essa formação ela precisa privilegiar profissionais que saibam planejar atividades dentro dessa linguagem. Então, eu diria que a gente precisa privilegiar a formação desses educadores nessas linguagens infantis, nesses universos infantis, que é dentro desses universos que essas crianças precisam ser formadas dentro da escola, para que a educação infantil deixe de ser um depósito de crianças, né? Ou seja, como vem sendo, infelizmente ainda, né? É um lugar onde a criança fica... o imaginário popular está por aí, né? Claro. Não se preocupa muito não, teu filho tem que, quantos anos? 3, 4 anos? Ele vai na escola para brincar. Vai na escola para brincar, imagina. Então, se é para brincar, pode colocar... Eu acompanho aí no Brasil inteiro muito essa percepção de alguns pais. Olha, eu não gasto muito dinheiro na educação infantil. Eu não coloco lá na crechezinha, né, e tal, porque vai para brincar mesmo, né? Desde que seja um lugar que tome conta bem do meu filho. Então, romper esse imaginário é uma situação complicada. E hoje já se tem a certeza de que a educação precisa começar no 0 ano. Né? Ou seja, não é mais aquela coisa do vai tomando conta da criança e aí aos 6 anos ele entra na escola e começa a aprender. Não, a gente hoje já tem essa percepção que a aprendizagem cognitiva é um processo que já começa no útero, inclusive, né? Além dos processos de transferência e nas fases naturais de educação infantil e ensino fundamental, e logo depois do ensino médio, a escola recebe esse conjunto heterogêneo, diferente das classes sociais, de formação de valores e de questões emocionais desses meninos e crianças que vêm desses processos que a gente estava comentando antes aqui. Sim. E aí, como que a escola lida com esse... Pois é. A escola hoje precisa estar preparada para lidar através da pedagogia diferenciada. E o que é a pedagogia diferenciada? É a pedagogia que se opõe a essa pedagogia que todos nós conhecemos, né? Que eu diria que é a pedagogia do nivelamento, né? Nós somos formados para educar crianças, né? Enquanto professores, né, por exemplo, são formados para educar crianças num bloco só, num nível só. Eu lembro que muitos professores diziam, ainda bem que eu não tenho ouvido muito isso, mas diziam e reclamavam muito das turmas desniveladas, né?
As turmas estão desniveladas, um sabe mais, o outro sabe menos, um já sabe escrever, o outro ainda não, um já diferencia as coisas, o outro ainda não diferencia. E cada vez mais a gente tem o discurso da inclusão, o discurso da diversidade, o discurso da diferença, do respeito à diferença, só que dentro da sala de aula, fazer isso na prática é uma coisa que tem sido negligenciada, ou seja, o professor hoje dá aula numa escola que tem um discurso lindíssimo da inclusão, da diferença, da diversidade, mas a sua formação prática, a sua formação técnica, não dá a ele condições de lidar com isso na prática. Né? Ou seja, eu tenho um discurso bonito, mas eu acabo tendo uma... Aí o que isso resulta? O discurso é bonito, mas a prática é uma prática completamente diferente do discurso. Né? Eu tenho o discurso da diversidade e a prática da homogeneização. Eu tenho o discurso da inclusão e a prática da exclusão. Né? Ou seja, a gente precisa alinhar esses discursos pelo seguinte, quando você me pergunta como é que fica a escola diante dessa diversidade de formações, né? Da educação que a família, vamos aí falar, né? Educação familiar, né, e educação escolar, vamos assim. A escola recebe crianças que já passou por um processo educacional, que é o processo da família, né? E qual é o processo educacional da família? É formar na criança uma personalidade capaz de viver em grupo, né? Ou seja, o papel da família em síntese é esse. É a formação dessa personalidade, dos valores, né, desse autoconhecimento, para que eu possa pegar o meu filho e ele ali, junto de outras crianças, né, ou seja, separado de mim, ele sabe que ele tem que esperar a vez para falar, que ele não pode falar de boca cheia, que ele tem que dar a vez para o colega, que ele tem que emprestar o lápis, que ele tem que... Essa formação é da família. Aí a escola recebe esse filho da família, vira aluno na escola. Eu acho que isso também é um ponto importante. Na família ele é filho, na escola ele é aluno, né? Isso são dois papéis completamente diferentes. Muitas vezes, por que eu estou frisando isso? Porque tem famílias que colocam o filho na escola e querem que dentro da escola ele continue sendo filho. Olha, o meu filho não pode entrar na fila, o meu filho não pode sentar no chão, o meu filho é diferente. As famílias precisam ter consciência de que, quando ele entra do portão para dentro da escola, ele deixa de ser filho, ele passa a ser aluno. E isso é fundamental para a vida dele, porque ele não vai ser filho para sempre. Ele já tem que começar a entender que, quando eu piso nesse portão para dentro, eu vou usar um brinquedo que todos usam, então eu tenho que esperar a vez. Então aqui, de vez em quando, eu sento no chão, aqui eu entro em fila, aqui eu espero a hora de comer, aqui eu tenho que respeitar regras que todo mundo respeita, diferente da educação da família. A educação da escola é uma educação coletiva, né? É uma educação do convívio. Existe um ditado bacana que diz que a escola é o útero da sociedade, né? A escola pare o cidadão, né? Dá a luz ao cidadão. O que significa isso? A escola é para que as pessoas possam, e daí vem o nome cidadão, né? Viver na cidade, né? Viver numa mesma praça, sem quebrar a estátua, entendeu? Ou seja, sentando no mesmo banco, preservando o bem comum, né? Quebrar a bolha que a gente estava falando lá para entrar. Exatamente. Então, se as pessoas entenderem isso, vai acabar essa briga que a gente tem visto por aí entre família e escola. Uma briga que, infelizmente, é muito mais por parte da escola do que da família. Assim, a escola está recebendo crianças que não foram bem educadas na educação familiar, então a escola está tendo muita dificuldade com essas crianças. Isso é verdade. Mas a escola precisa se redimensionar, precisa convocar essa família e precisam juntas fazer um plano educacional para que essa educação aconteça. E não ficar jogando farpas uma na outra, né? Ou seja, existe educação na família, existe educação na escola. Inclusive, é um grande erro, né? Ou seja, nas mídias sociais, a gente está vendo demais postagens do tipo: escola só ensina, família só educa. Não é verdade, ou seja, quem posta isso não sabe qual é a definição de escola e a definição de família. São duas instituições educacionais que educam e ensinam, as duas. O que muda é o contexto da família individual e da escola mais coletiva. Outro vetor nessa relação me veio a questão. Nós estamos falando da formação de professores, sem nenhum juízo de valor, mas para pontuação, criados em uma estrutura, enfim, pedagógica de um pensamento, e a mutação social é muito mais rápida aqui. Nós estamos falando também da necessidade desse corpo docente nessas fases todas, não sei se reciclar é a palavra, mas tentar aproximar essas distâncias. Muito bem lembrado. Hoje nós já sabemos, tem uma área de pesquisa dentro da educação que chama-se identidade docente. Ela pesquisa como é que o professor se torna professor.
Né? Como é que eu quando falo para professores, eu costumo citar muito essa área e algumas pesquisas dessa área, que é uma área interessante da gente mergulhar nela. Como é que eu me tornei o professor que eu sou, né? Eu sou professor até hoje, estou em sala de aula. Então, como é que eu aprendi? Onde é que eu aprendi a dar aula do jeito que eu dou aula? Meus trejeitos, minha maneira de dar aula, onde é que eu aprendi isso tudo? E aí, alguns professores me dizem assim, quando eu pergunto isso em palestras e cursos, eles me dizem assim, eu aprendi nas minhas aulas de didática. E não é verdade. Hoje está provado que a didática é fundamental para a formação do professor. Não estou aqui desqualificando a didática, muito pelo contrário, eu sou professor de didática. Mas a gente aprende a dar aula com os professores que deram aula para a gente. Ou seja, eu sou filho da escola onde eu estudei. Então, por exemplo, quando eu era aluno, quando eu era criança, eu conversava, eu olhava para o lado e rapidamente a professora lá na frente, olha para frente, presta atenção, cala a boca, olha para cá, ouve o que eu estou falando. Eu passei uma vida inteira vendo essa atitude dos meus professores. Quando eu me tornei professor, e eu lembro, a primeira turma que eu peguei foi uma 5ª série, né? E um grupinho de alunos lá conversando, eu me peguei imediatamente repetindo aquilo. Ops, vai para frente, presta atenção, cala a boca, estou falando, vira para frente. Eu tinha uma professora que ela não começava a aula enquanto as fileiras não tivessem retinhas. Olha, sua carteira está 1 centímetro para fora, que era a fileira retinha. Ela tinha essa mania. Eu já me peguei várias vezes no início de carreira, antes de começar a aula, botando as fileiras retinhas. E aí depois eu comecei a me questionar, ou seja, por que a fileira tem que estar retinha? Qual a influência disso na aprendizagem? Por que agora não pode falar junto comigo? Né? Porque o conhecimento sai da minha boca e entra no ouvido dele, é isso? É só assim que se dá o ensinar e o aprender? Então nós somos filhos da escola em que estudamos, isso que você falou é fundamental mesmo para a gente entender. E eu me refiro agora, me dirijo até aos professores que estão nos ouvindo. Não se culpe por ser um professor à lá tradição, ou seja, porque você é filho da escola que você estudou, eu também, eu estou em sala de aula. Eu entro na minha turma de 6º ano e eu quero que eles olhem para mim e me ouçam. Ei, presta atenção que agora eu vou falar. Né? Deixa a informação entrar pelo ouvido. Eu me pego fazendo isso. Depois eu lembro que eu estou lidando com uma geração interativa, eu estou lidando com uma geração tecnológica, eu estou lidando com uma geração da construção conjunta, não do receber pronto. Quando eu entrego pronto, essa geração duvida, eles não valorizam. Nós não. Nós somos de uma geração que adoramos receber pronto. Né? Nossa, me ensina isso. E aí eu fico totalmente disponível para aquilo. Essa geração não funciona assim. E a minha dificuldade é exatamente essa. Romper com um tipo de ensinar e aprender que eu adquiri ao longo da minha vida enquanto aluno, versus o fato de eu ter me tornado professor e ter estudado que eu tenho que ser completamente diferente daquilo que eu recebi. Então, como eu aprendi a ser professor pela convivência, eu tenho que reaprender também pela convivência. O que eu estou dizendo? Os professores precisam de muitas oficinas, de muitas vivências, né, de muitas atividades onde eles coloquem a mão na massa e aprendam de fato a fazer de maneira diferente. O conceito de formação continuada não é um elemento simbólico. Mas uma formação continuada prática. Uma formação continuada que coloque os professores com a mão na massa, que dê aos professores condições. Primeiro é a postura, que tem que ser desconstruída. Né? Professor, a palavra professor, significa aquele que professa a verdade. Olha que coisa pesada, hein? O que é que você é? Eu sou aquele que professa a verdade. Pô, aquele que professa a verdade não erra. Né? Aquele que professa a verdade não pode ser avaliado. Aquele que professa a verdade, ele sabe o que fazer. Nós somos de uma época que o professor talvez fosse a única fonte da verdade. Quer saber? Pergunta ao professor. Hoje você quer saber? Pega o celular e vê. Falando, inclusive, não sei nem mais digitar. Né? Ou seja, então, essa quebra de paradigma, mais a necessidade do professor colocar a mão na massa para reaprender esse princípio do ensinar e aprender, é que precisa ser levado em conta na formação continuada. Né? O professor tem que ser formado continuamente na prática. O professor não aguenta mais teorias que não amarrem com o fazer dele na sala de aula. Inclusive, a maior crítica à formação de professores hoje, aos cursos de licenciatura, é essa. Né? Ou seja, nossa, a gente sai com tantas teorias e entra na escola e não sabe pensar nenhuma para resolver um problema prático. Por isso que eu chamei a atenção para a relação da formação acadêmica em relação ao universo da realidade dentro da sala de aula. Aí você toca a formação acadêmica, me leva à universidade e a gente está aí, né, com o carnaval recente, né? E eu me lembrei muito de uma grande mestra, né, que eu tive, hoje uma grande amiga, a professora Tereza Pena Firme,
e ela é muito carnavalesca, né? E ela me formou, né? Ela é uma das maiores autoridades do mundo em avaliação. E ela costuma fazer umas brincadeiras, dentre elas ela pegou os nomes dos blocos lá do Rio de Janeiro e falou: alguns blocos podiam ser adotados por algumas instâncias educacionais, né? Então, por exemplo, o bloco da universidade. O bloco da universidade, e é um bloco que realmente existe lá no Rio de Janeiro, seria o Concentra, mas não sai. E eu acho muito engraçado isso, né? Porque você tocou agora na formação acadêmica e na impossibilidade que a universidade tem, na demora que a universidade tem de produzir uma formação mais consonante com o nosso tempo, né? Ou seja, com as necessidades reais que esse professor precisa, né? Ou seja, as pesquisas estão aí, né? Ou seja, eu estou antenado às pesquisas, participo de algumas, elas precisam ser, digamos, agilizadas no sentido de baterem com as necessidades maiores que os professores estão tendo. Infelizmente, a gente tem que sair da concentração, né? Ou seja, não pode ficar só concentrando, porque senão os professores vão continuar com essa formação completamente afastada da prática. Vamos para o desfile, né? Vamos para o desfile, exatamente. Tem que entrar na avenida, né? Júlio Furtado, muito obrigado por ter contribuído conosco aqui, você que veio para a palestra aqui no FOSSI para conversar sobre escola, relações de pais e filhos, enfim, nessa missão nossa que é também pública e a gente vive reforçando isso e agradece o seu espaço por ter vindo aqui. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar em contato com vocês. As pessoas que quiserem conversar, ao fim, interagir com você, encontra também pelos mecanismos normais sim. redes? Nós temos um site, né, que concentra lá o blog, né, o meu canal no YouTube, que é o canal Sala dos Professores, que é www.juliofurtado.com.br. Inclusive, se quiser encaminhar sugestões, perguntas lá pelo e-mail, pelo juliofurtado.com.br, vocês me acessam lá em todos os sentidos. Muito obrigado. Para repetir, você encontra esse programa na íntegra, sem corte, sem edição, na página da TV Câmara no YouTube, também na TV Câmara. Você acompanha a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.